Maravilhoso Deus, Senhor, quão maravilhoso é saber que temos um Pai, um pastor, que se preocupa com as suas ovelhas, que guia, que cuida. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados. O Senhor não mede esforço para cuidar de nós. Mesmo sendo ovelhas desobedientes, o Senhor sempre está nos conduzindo ao aprisco, o lugar mais seguro. Maravilhoso Deus, obrigado por, teu, por tua atenção, por tua misericórdia, por nos dar mais a oportunidade de estar na tua casa te adorando, que os momentos que passarmos aqui juntos em adoração, possamos aprender mais do bom pastor Jesus, que ele possa continuar conduzindo nossos caminhos aos céus. Obrigado, Senhor, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. É muito bom estar aqui com vocês em mais uma oportunidade. Eu estava esses dias pensando o seguinte: toda vez que André me coloca na escala de pregação, é uma data comemorativa. A última vez foi no Dia das Mães. E aí eu estava pensando esses dias, e quando eu me deti, era o Dia dos Pais. E eu espero que a mensagem dessa noite possa nos trazer muitas boas recordações, muitos aprendizados. E o tema da nossa mensagem é o Pai mais maravilhoso de todos. Quando criança, nós olhamos para os nossos pais e olhamos para ele e vemos ele uma figura muito importante. Eu acredito que as pessoas que teve a alegria de conviver com seus pais, ainda têm a alegria de conviver, é uma sensação maravilhosa. O pai, ele nos traz segurança. É como se fosse um porto, um lugar de referência. Eu estou falando isso como uma figura do meu pai. E você sabia que o meu primeiro ofício que meu pai ensinou era cuidar de ovelha? Quando criança, ele tinha umas ovelhas e ele me deu a tarefa de cuidar das ovelhas. Nós tínhamos uma casa, né? E próximo da nossa casa tinha um aprisco, um chiqueiro, chama assim, chiqueiro de ovelhas. E todo dia eu tinha que levantar, assim, eram as 9 horas. Meu pai fala, não é 9 horas, porque o sol bate, esquenta e elas ficam agoniadas, começa a berrar. Aí eu ia mais cedo, depois, assim, às 7 para 8 horas, eu abria o portãozinho e elas saíam correndo para se alimentar, né? E no final do dia, eu tinha que ir, era 5 da tarde, eu tinha que buscar. Só que elas iam muito para longe, porque a cerca era de arame farpado, e aí eu disse, onde é que essas ovelhas estão? Mas lá, onde elas passavam, ela deixava o quê? A marca delas. As lãs ficavam presas no arame, e eu disse, passou por aqui. E elas gostavam de ir comer na roça do vizinho, acho que era mais gostosa, a comida era mais verde, e elas sempre iam para lá. E elas eram pirracentas, eu chamava, elas não vinham. Eu tinha que correr atrás com um chicote, e elas vinham desesperadas e entravam no aprisco. E assim fazia todos os dias. E eu cresci, né? Quando tu começou a cantar o hino aqui, eu fiquei lembrando dessa história. Isso eu tinha 7 para 8 anos de idade. Você sabe a data comemorativa do Dia dos Pais? Por quem foi criada e que ano? Bom, nos Estados Unidos, como sempre, né, no século XIX, Sonora Smart comemorou essa data em homenagem ao seu pai, William Jackson. Ele era um veterano da Guerra Civil e ele e a sua esposa morreu cedo e ele passou a cuidar dos seus filhos. Então, a sua filha, no ano de 1909, ela criou essa homenagem ao pai.
E no ano de 1910, nos Estados Unidos, por até então o presidente Parfeny Washington, é um nome assim, né? Eu não sei entender inglês, mas é mais ou menos isso. 1910, ele criou essa data e então o terceiro domingo do mês de junho comemora essa data nos Estados Unidos. E no Brasil, essa data comemora a partir do ano de 1952, 53, e no segundo domingo de agosto. Essas datas, elas dão uma referência, né, uma homenagem a personagens que marcam a história e também ajudam na nossa sociedade. E a família, né, como pai, tem um papel muito importante, né, na nossa sociedade. E agora vamos entrar na nossa história. Era uma manhã, entardecer, naquele dia ele era um dia escuro, tudo estava em silêncio. Então alguém começa a caminhar pelo jardim. Alguma coisa estranha estava acontecendo naquele lugar. Então uma voz começa a falar: Adão, Adão. E ninguém respondia. De tanto insistir, Adão então responde: Senhor, estou aqui. Por que está escondendo de mim, Adão? Adão falou: estive medo. Estava nu, estive medo. Você alguma vez sentiu vergonha e medo do seu pai? Alguma coisa que você fez que você sentiu vergonha e medo? Até então vocês eram amigos, conversavam, e de repente você começa a fugir do seu pai, esconder dele. A relação agora não era mais de confiança, era de medo. O perfeito amor que existia entre Adão e Eva não existia mais. O medo. Houve uma transgressão. Houve uma quebra de aliança. O pecado quebrou a relação entre Adão e o seu Deus, o seu Criador. Aquela pessoa que estava ali presente o tempo todo com ele, que deram nome aos animais, que se alegravam, que admiravam tudo, agora não tinha mais. Te faz lembrar alguma coisa? Na sua jornada, na sua infância, nos dias que você conviveu com seu pai, teve alguma coisa assim? Antes vocês confiavam e agora não confiam mais. O que aconteceu? Talvez possam parar na sua mente alguma coisa parecida assim. Quando criança, a gente sempre faz, na adolescência, sempre faz alguma coisa que escondida dos nossos pais. Por que fazemos isso? Será se é porque é proibido? Será se não é porque ele desaprova ele? A tendência de nós, seres humanos, depois da entrada do pecado, é fazer as coisas escondidas, as coisas proibidas. E toda vez que você faz isso, acontece algo. Algo dá errado. E as consequências vêm. Adão estava ali, depois de um bom diálogo, eles começaram a culpar um ao outro. Foi a Eva disse, foi a serpente, mas a coisa já havia acontecido. E agora? O pai, o Deus Todo-Poderoso, o amigo deles, que o amavam, que existia um laço de amor, de amizade, haviam quebrados. Eles não poderiam mais ficar ali naquele lugar. Agora eles eram perdedores, derrotados. A consequência agora imediata viria sobre eles, a morte. A desobediência, a morte. As consequências viriam. E a morte passou a todos os seres humanos. Geralmente, as questões hereditárias, as tendências hereditárias dos pais para os filhos, passam, né?
Ah, eu sou assim por causa do meu pai. Eu faço isso por causa do meu pai. Eu bebo, eu fumo por causa dele. Eu sou desonesto por causa dele. Então, eu herdei isso dele. Às vezes, devido ao fracasso, devido às nossas derrotas, sempre nós atribuímos nossos fracassos a alguém. Mas Deus, em momento algum, condenou eles. Só falaram o seguinte: olha, as suas escolhas têm consequências, mas o meu amor por vocês é eterno. Eu não vou deixar de te amar. O pai nunca vai deixar de amar o filho, por mais que ele venha fazer coisas erradas. Deus sofreu muito, e sofreu, e sofreu. E a única maneira de Deus tentar tê-los de volta foi enviando o seu filho. O pai mais maravilhoso é Deus, e ele enviou o seu filho. Em um determinado momento da história, Adão e Eva e seus filhos, sua descendência, caminharam nesse mundo como peregrinos, sem moradia, tinham que trabalhar arduamente, a luta pelo pão, a luta pela sobrevivência. Enquanto lá no Éden eles tinham tudo, tinha a companhia do Pai maravilhoso, eles eram cercados das frutas, das coisas mais deliciosas ali, eles andavam pelo jardim, ele tinha a companhia dos animais, tinha a companhia da sua esposa, bebiam da água da vida, comiam do fruto da árvore da vida. Eles tinham tudo ali. Mas não adianta a gente lembrar, né, as coisas boas, né? Porque temos saudade delas. E eu acredito que você também tem saudade das coisas boas que já aconteceram no lar de vocês. Mas também você sente tristeza das coisas que já aconteceram ruim no lar de vocês. Brigas, separações, discórdia, não é? Mas o desejo de Deus, um dia, de restaurar tudo isso. E no livro de João, 1 João, capítulo 2, você vai abrir sua Bíblia. O tema é o Pai mais maravilhoso, viu? Não esqueça desse detalhe. Vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo. Todos acharam? Capítulo 3, viu, irmão? 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam com grande amor o Pai por nós, pois Ele nos chamou de filhos. O versículo 2 diz: Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos. Quando Cristo vier, seremos, porém, semelhante a Ele. Antes nós era semelhante a Cristo, não era? Lá na criação? Pois Ele formou o homem à sua imagem. Mas o que aconteceu que nós não somos mais semelhantes a Ele? Geralmente, quando uma criança nasce, né, a pessoa olha assim, parece com o pai, e o outro, não, parece com a mãe. Não, parece com a avó. E faz as comparações, né? A fisionomia, os traços. Afinal de contas, você parece com quem mesmo?
Com a mãe ou com seu pai? E aí? Meu pai, ele dizia o seguinte: você é a minha pessoa. Nem que eu sou pareço com meu pai. Só a sua imagem física ou o caráter. Você sabia o que a gente não parece mais com Deus? O caráter. O caráter de Deus, ele é puro e santo. E nós? O dia que ele se manifestar, João está dizendo que o dia que ele se manifestar, o dia que ele vier nas nuvens do céu, com poder e grande glória, na companhia dos anjos, sabe o que vai acontecer? Esse caráter que agora você tem que aprimorar, através da adoração, da comunhão. O dia, esse caráter que você vai levar, o dia que Jesus se apresentar, então no estalar de dedo, no fechar de olho, esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, esse corpo mortal revestirá de imortalidade. Nós seremos semelhantes ao quê? A Ele. Paulo diz em Tessalonicenses que esse dia vai acontecer. Mas o dia que Ele se manifestar nas nuvens do céu, vai acontecer uma transformação maravilhosa na minha e na sua vida. Mas, irmãos, Paulo, em Gálatas, ele diz que nós somos filhos de Deus. Aqui também, em João, diz que nós somos filhos de Deus. Mas o que faz com que eu me torne filho de Deus? Ele diz que o amor dele, vejo com grande amor, tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele diz, de fato, nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ser o quê? Semelhante a Ele. Você percebeu que lá no Éden, Adão e Eva tiveram medo? O próprio João diz que o perfeito amor lança fora o quê? O medo. Então é o seguinte, o amor aperfeiçoado de Deus em mim não vai provocar mais o medo. O medo de quem? De Deus. E muitas pessoas vão a Deus com medo dele. Você sabe por quê? Com medo de ser punido, de ser castigado, e com medo da morte, de ser jogado no inferno. E por medo, você não vai para lá. O amor aperfeiçoado de Deus não vai acontecer na sua vida. Muitas vezes o filho aproxima do pai com medo. O medo de ser rejeitado, de ser excomungado, de ser amaldiçoado, de ser jogado na sarjeta. O medo de perder a bênção. Jacó fugiu do seu pai. Mas o que provocou Jacó fugir do pai? A mentira, não foi? O engano. Deixou a casa e fugiu do seu irmão, fugiu, querendo a bênção. Mas a bênção, irmão, não é certa assim. Você lembra que lá no Éden, Deus abençoou Adão e Eva e disse, multiplicai, enchei a terra? A bênção de Deus, ela é dada para aqueles que andam nos caminhos dele. Sabe, irmãos, quando Jesus esteve aqui na terra, as pessoas chegavam assim para ele e diziam assim, ó Senhor, eu estou preocupado com a comida, com a bebida. Estou preocupado. E Jesus diz, não ande ansiosos, preocupado com o que há vez de comer, com o que há vez de beber. Em Lucas, capítulo 12, versículo 29 a 32, nos conta isso. Não é? Aqui diz, no dia, ou seja, que Deus ele é maravilhoso. E Ele entende você. Ele sabe das suas preocupações. Ele sabe da sua ansiedade. Ele sabe que você está preocupado. E todo pai, ele fica preocupado mesmo em dar o melhor para o seu filho.
A maior alegria do pai é receber, eu não sei, eu sinto assim, receber o seu salário, ir lá no mercado e comprar do bom e do melhor, e trazer, encher a despensa, e para os filhos comerem. A maior tristeza do pai é saber que as despensas estão secas, e os filhos estão morrendo de fome. Eu lembro que na minha infância, eu tinha lá por 7, 8 anos, meu pai ele saía, porque na roça é o seguinte, tem o tempo da lavoura, que você derruba o mato, né, queima e planta. A época das águas, ou seja, a fartura de grãos, de bênçãos, sabe? Tudo é maravilhoso. Mas tem um período da seca que não dá nada. E aquelas pessoas, pequenos agricultores, a maioria deles dependiam da lavoura. E eles colhiam e armazenavam no celeiro ali, para passar o ano todo, até chegar o outro período. Mas tinha algumas coisas que precisavam comprar. E aí, às vezes, a pessoa vendia uma criação ou fazia qualquer coisa para ganhar algum dinheiro. E meu pai, ele saía, passava 15 dias fora, para fazer curral, plantar, fazer o trabalho braçal na roça dos outros. Aí ele chegava, né, ia na feira, comprava e enchia o celeiro. Eu fico pensando assim, um pai provedor, e Deus sabia disso. Quando Jesus estava falando com os discípulos assim, olha, não fica ansioso por causa disso. E ele falou o seguinte, procure primeiro o reino dos céus. E, queridos, não é errado você se preocupar, é natural de você querer dar o melhor para os seus filhos. Mas Jesus estava falando, olha pequeno rebanho, vocês me agradam. Ele está dizendo para você hoje, vocês me agradam porque vocês estão aqui. Vocês estão no caminho, vocês me aceitaram. Ele está dizendo para você, que é filho de Deus, que foi adotado na família dele, que recebeu como o Senhor da sua vida, que vocês fizeram uma aliança no batismo. Lá Paulo também em Gálatas diz o quê? Em Gálatas que nós somos o quê? Fomos adotados na família de Deus. O Espírito Santo de Deus é derramado no meu e no seu coração, e nós pertencemos o quê? A Ele. Abre essa passagem em Gálatas, como é linda essa passagem. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3, 6. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito Santo, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho, filho de Deus. E uma vez que é filho de Deus, tornou o que também dele? Herdeiro. Olha que impressionante. Geralmente os filhos herdam o que? As coisas dos pais, não é verdade? Todo filho herda alguma coisa. Eu mesmo herdei alguma coisa de meu pai. E eu sou grato a ele porque eu herdei dele uma moradia. É bom. Mas o que fez eu a beneficiar do que meu pai fez para mim? Porque ele trabalhou. Não é? E eu estou beneficiado com isso. O seu pai também está trabalhando e você é beneficiado com alguma coisa dele. Isso se chama aquele pai provedor, aquele pai que cuida, aquele pai honesto, aquele pai íntegro, aquele pai verdadeiro. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você essa noite. O que o pai almeja mais do seu filho? Ponto. O que o pai almeja mais do seu filho? O quê? Deus viu em Noé o quê? Hã? Graça. Integridade. Honestidade. Fidelidade.
lealdade. O que Deus viu em Abraão? O que você tem agido como um filho? Você tem sido íntegro? Tem sido leal? Tem sido verdadeiro? No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 7 diz: o vencedor herdará essas coisas. Darei o direito de beber da água da fonte da água da vida. E ele me será, eu serei seu Deus e ele me será filho. Ninguém vai para o céu sem ser um vencedor. Vencedor de quê? Do pecado. Sabe, irmãos, todos nós somos devedores de alguma coisa. E nós somos devedores de Deus. Mas no livro de Gálatas, se você ler um pouco um verso mais acima, Gálatas 3, você percebe? Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Gálatas 3, versículo 26. E em Gálatas 4, versículo 6 é que diz: porque somos filhos de Deus e filhos de Deus enviou o Espírito Santo em nossos corações. Deus, ele tem uma tarefa e ele tem um propósito na minha e na sua vida. Eu e você, nós somos privilegiados, porque temos o conhecimento e fomos abraçados por Deus. Aqui está falando do batismo. Aí você diz: e as pessoas que estão aí fora, que andam na desobediência? Elas são filhas de quem mesmo? Paulo disse que é filha do diabo. Um dia, minha irmã, querendo conquistar outra irmã, falou o seguinte: filha, você tem que batizar, tem que aceitar Jesus, porque para você se tornar uma filha de Deus. E ela falou: então eu sou filho do diabo, já que eu não sou filho de Deus? E ela falou: é verdade, você é filho do diabo mesmo. Posteriormente, depois ela batizou. E ela foi entender o que é filho de Deus. Sabe por que Paulo disse que nós somos filhos dele? Porque ele anda mentindo. Ele é mentiroso. Ele é traidor. Ele é inimigo de Deus. Jesus falou no livro de João que não tinha nada com ele. E toda vez que nós fazemos uma coisa errada, nós fazemos aliança com ele. Não tenha nada com ele. Deus disse: o príncipe desse mundo, eu não tenho nada com ele. O Pai mais maravilhoso tem essas características. Vamos lá? As características do Pai maravilhoso? Ele tem uma relação segura e não muda com a circunstância. Ele cuida constante. Ele tem um cuidado constante e não falha. Ele tem um propósito eterno que não frustra. Confie em Deus como seu Pai. Coloque-o como prioridade. Entregue-o ele às suas necessidades. Ele é digno de sua fé e a sua adoração e a sua entrega total. Você já é filho de Deus? Você já é filho de Deus, desse Pai amoroso? Se é, vive como tal? Para um dia Deus falar o seguinte: está aqui, eu sou seu Deus e você é meu filho.
Você é meu herdeiro, você é meu súdito. Quando Deus falou o seguinte, buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, ele quer dizer o seguinte, olha, aqui é passageiro. Mesmo que seu pai terreno dê o melhor para você, mesmo que seu pai terreno dê o melhor para você, ainda não é suficiente. Eu tenho algo melhor. O que o olho não viu, que o coração não sentiu, o que você não mais imaginou, o que você nunca imaginou. De João diz que essas coisas e muito mais coisas Deus tem preparado para mim e para você. Por que você não pensar nisso? Olha, meu pai deixou um abrigo para mim, mas logo, logo eu vou e esse abrigo vai ficar para alguém. Mas vai ser destruído, não ficará nada, e vai ficar só apenas a lembrança. Mas quando Jesus falou o seguinte, buscai primeiro o reino dos céus, ele estava dando uma opção para você, de longevidade, de eternidade. Ele queria dar algo maior e melhor, algo concreto, algo perfeito, algo que não é passageiro. Aquela manhã, quando Jesus não encontrou mais Adão ali no lugar de encontro, Jesus ficou muito triste. Adão não era mais o mesmo. Mas Deus fez uma aliança e disse: Adão, eu não vou quietar. Eu vou colocar em ação o meu plano, ou seja, o plano do meu pai. E eu vou lá. Eu vou descer até a terra, nascer de mulher, diz Paulo, e vou viver no meio de vocês, no meio dos seus filhos, e até então eu vou morrer, como está morrendo esse cordeirinho, para te dar a oportunidade de um dia estar comigo novamente e reinar comigo para sempre. Foi isso que Jesus fez. Você está entendendo? Quando ele disse, eu vou preparar lugar, ele está dizendo o seguinte, eu vou. Mas você tem que se preparar também, você tem que almejar esse lar eterno. Será se isso não te constrange? Será se isso não te motiva? Olha, irmão, no fundo do meu coração, eu penso o seguinte. Eu estou com 56 anos. E logo, não sei que ando. Se eu chegar aos 90, como meu pai chegou, e depois? Acabou. Foi, Jesus falou assim, olha, voltarei outra vez. Jesus não voltou. Por quê? Porque muitas vezes estamos escondendo lá nas folhas. Estamos com vergonha dele. Estamos entristecendo ele. Estamos negando ele. Estamos mentindo. Estamos sendo infiel a ele. Pureza e graça, ele não vai levar sem nós sermos transformados. Não vai levar. Nós só seremos semelhantes a ele quando ele se manifestar. Se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus, aquele que sonda os corações, aquele que molda, concluir a obra que iniciou na minha e na sua vida. Pelo contrário, vamos morrer aqui, seco aqui, para depois ressuscitar e ser exterminado para sempre, com pecados e pecadores. Mas a bondade e a misericórdia de Deus é presente na minha e na sua vida agora. Tá? Vamos deixar a coisa negativa para lá, a coisa feia, fedorenta para lá. Vamos nos abraçar Jesus. Vamos nos deliciar com suas promessas e viver essas promessas e que ela possa servir de motivação para sermos melhores cidadãos, melhores pessoas, melhores pais,
sermos uma bênção para os outros e conquistar almas para o reino dos céus, até o dia da volta dele. O meu recado essa noite é: seja sempre o melhor para Cristo. Seja o perfume suave, seja um bálsamo, seja um bom filho e ame a Deus, pois Ele é o Pai mais maravilhoso. Amém? Que Deus nos abençoe essa noite, é a minha oração, o meu desejo, e que Deus seja louvado em todas as coisas. Amém. Vamos ficar todos em pé e entoar o hino de número 336. Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é igual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força
Eu espero que eu e você, um dia, quando Jesus se manifestar, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Jesus está voltando. Quando Ele vier, você vai recebê-lo de braços abertos, feliz, dizendo: esse é o Deus a qual eu aguardava. Nós nos alegraremos e nos rejubilaremos. A maneira como você está esperando Ele hoje vai determinar como você vai receber. Se você ignorar tudo isso, você vai dizer: cai essas pedras, não quero ver a face dele. Não seja um menino fujão. Não fuja de Deus. Ele nunca fugiu de você. Por que fugir dele? Se ele te ama tanto, se ele quer o melhor para você, se o amor dele não constranger você, quem vai constranger? Ele é o Pai mais maravilhoso. Não decepcione ele, pois ele em momento algum te decepcionou. Ele só quer o melhor para você. Não meça esforço para agradá-lo, adorá-lo e servi-lo, pois ele ama você. Você é querido dele. Tenha essa certeza e viva para a honra e glória dele. Jesus maravilhoso. É tão bom saber que o Senhor é o nosso amigo. Deus eterno, Criador dos céus e da terra, obrigado por ter enviado Jesus, o Filho amado, que deu a vida por nós. Graças a Ti, ó Deus, o Deus eterno que reina, o amor grandioso que o Senhor tem por nós, permitiu Jesus ter morrido na cruz. E por iniciativa dele, ainda que nós estamos aqui, vivendo essa esperança. Abençoe, Senhor, a todos os Teus filhos que estão aqui essa noite, que todos sejam tocados, todos, Senhor, todos sejam abençoados, como filhos, para um dia, quando o Senhor se manifestar, a obra maravilhosa da glorificação seja alcançada por todos nós. Eu oro, Senhor, pedindo a Tua paz, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela presença de todos aqui nesta noite. Louvado seja Deus também pela presença dos que nos acompanham por meio das redes sociais. E nós agradecemos a presença de todos. Agradecemos também a Orlando pela mensagem. Peço a Deus que leve em paz e que o Senhor os acompanhe, que dê uma boa semana em nome de Jesus.